Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução às Ciências Térmicas do curso de Tecnólogo de Soldagem da FATEC Pindamonhangaba, ok? Eu sou o professor Christian e nós estamos discutindo, nesse momento, estamos discutindo os processos de transferência de calor. E os processos de transferência de calor existem três: por condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Nós estamos construindo o conhecimento, estamos discutindo o processo, né, de transferência de calor por condução térmica. Então, esse exercício, o exercício 2 da nossa lista 3, ele diz respeito à transferência de calor por condução térmica. Okay? Já fizemos o exercício 1, já tem um vídeo a respeito do exercício 1, e agora estamos discutindo o exercício 2, ok? Meu amigo e minha amiga, para você chegar até aqui, você precisa de estudar um pouquinho outros elementos. Então, às vezes você está pegando esse vídeo pela primeira vez, então cuidado. Eu sei que você está acessando o canal Física 4.0, né, do professor Christian Paterniani, que é o meu canal no YouTube, né, e está achando interessante as aulas, né, que a gente está discutindo com os alunos, mas precisa de alguns conhecimentos para chegar até aqui. Por exemplo, se eu estou falando em energia térmica, eu tenho que discutir o conceito de calor. Como que a energia térmica se comporta, ou no meio sólido, no meio líquido, no meio gasoso. Então, primeiro condução, primeiro a energia térmica em si. Então, quantidade de calor. Nós vimos o conceito de calor latente, nós vimos antes o conceito de calor específico, o conceito de capacidade térmica. E ao analisar esses conceitos, nós fomos para as escalas termométricas, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, né? O sistema de conversão de unidades. Então, discutimos todos esses elementos com os alunos. Depois discutimos dilatação térmica, porque a transferência de calor acontece conforme você vai aquecendo o material, você vai alterando as dimensões desse material, ou no comprimento, ou na superfície, ou no volume, ou se é um material sólido, material líquido, material gasoso. Então você precisa, né, de estudar alguns elementos para chegar na transferência de calor por condução térmica. Pode ser que dê para você estudar a transferência de calor por condução térmica sem necessariamente você conhecer os outros elementos. Mas pode, né, ficar um pouquinho difícil, ok? Não é impossível, né? Pode ser um pouquinho mais complicado, às vezes difícil não, tá bom? O que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo a transferência de calor quando ela passa pelo material. E normalmente a gente usa essa geometria aqui, uma parede, uma membrana. Na verdade, é um elemento, é uma barreira. A energia térmica está se deslocando, ou no material sólido, material líquido, no material gasoso. E o que acontece com a energia térmica quando ela passa ou quando ela se desloca usando o material? Então, quando eu tenho um material sólido, é mais fácil da gente analisar a transferência de calor por condução térmica. Quando a energia térmica está passando, né, por um material líquido e gasoso, o que acontece? A energia térmica ela pode promover alterações na densidade do material. E promovendo variações na densidade do material, esse material fica mais leve. E quando a energia térmica começa a se deslocar, o material começa a se deslocar junto com a energia térmica, na direção e sentido da energia térmica. Entendeu? Então, não só ela sobe, né? Mas também no sentido da convecção normal, mas quando a convecção é forçada, ou advecção. Então, quando você tem um sistema de movimento de energia térmica e matéria, né, um vapor quente se deslocando na horizontal, é advecção. Né? Então, o material se desloca junto com a energia térmica. No caso que nós estamos discutindo aqui, não é convecção, mas sim condução. Condução térmica preferencialmente acontece nos materiais sólidos. Ela pode acontecer nos materiais líquidos e gasosos? Sim, numa situação mais específica. Quando você não deixa ou você inibe o movimento de moléculas e partículas, né, moléculas e átomos do material. Você tenta promover uma rigidez na estrutura do material, como acontece no material sólido. Então, se você tem aquelas geometrias, né, cúbica face centrada, ortorrômbica, tetraédrica, né, ou todas essas configurações geométricas acontecem com mais facilidade no material sólido. No material líquido, no material gasoso, não. Então, a condução térmica ela ocorre com mais
mais facilidade, ou preferencialmente, no material sólido. Mas pode acontecer no material líquido e no material gasoso, naquela condição sob alta pressão. Sob alta pressão é que você confina o gás, confina o líquido numa determinada região, no espaço, ou dentro de um confinamento, né, dentro de um cilindro, num pistão, alguma coisa nesse sentido, em que átomos e moléculas têm pouca mobilidade. E aí a energia térmica passando por esse sistema, ela passa por esse sistema, ela conduz pelo sistema, mas átomos e moléculas não se deslocam. Porque se deslocar é convecção. E aí é um outro processo, é um outro tema da nossa aula, depois, né, de discutir condução térmica, tá bom? Então eu tenho representativamente aqui uma parede, ou uma membrana, ou um obstáculo, que a energia térmica vai passar por ela. Vai passar por esse obstáculo, passar por esse material. Fluxo de calor. O fluxo de calor, na verdade, está associado à energia térmica. Calor é igual a massa vezes calor específico, variação de temperatura, porque eu não estou discutindo ponto de ebulição, ponto de fusão, mudança de estado físico do material. Então a energia térmica ela vai se deslocar para a direita em que situação? Quando eu tenho a fonte de calor nessa região, em função do tempo, a energia térmica está se deslocando na direção e sentido. Quando eu analiso os valores de temperatura na superfície do material, T1 e T2, e eu observo que a temperatura na superfície 1 é maior que a temperatura na superfície 2. Christian, mas não é delta que você faz, não, é diferença de temperatura. Eu meço com um termômetro, ou com um termopar, ou com um pirômetro. Né? Então são elementos que nós já discutimos em aulas também, né? Os instrumentos de medida de temperatura, em que eu faço a medida simultânea da temperatura na superfície 1 ou na superfície 2. E aí eu vejo que a temperatura na superfície 1 é maior que a temperatura na superfície 2. Então o fluxo de calor vem, né, nessa direção e sentido, para a direita. Se você medir que a temperatura na superfície 1 é menor que a temperatura na superfície 2, o fluxo não está indo para a direita, o fluxo está indo para a esquerda. Você mudou a posição da fonte de calor, tá ok? Então, por que eu falo isso? Meu amigo e minha amiga, o fluxo de calor é sempre positivo. Temperatura 1 maior que a temperatura 2. Fluxo de calor é sempre positivo. O que muda é a orientação. Se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E você tem que estar atento à localização da fonte de calor. Tá ok? Então, muito cuidado nessa hora. E quando você tem a área também da superfície desse material, né? Porque aqui eu estou vendo ele lateralmente. Pode ser um quadrado, pode ser um disco, pode ser um triângulo, um retângulo, ou um material que eu não conheço a forma. Também pode acontecer. Mas se eu tiver a área da superfície, eu também vou entender o fluxo de calor pelo material. E também tem uma espessura. Então, na hora que você vai analisar o fluxo de calor depende da espessura, depende da área, depende da diferença de temperatura entre as superfícies e depende do seu material, que aqui vai ser representado pelo coeficiente de condutividade térmica do material. Então eu preciso saber, porque o cobre tem o seu coeficiente de condutividade térmica, o alumínio tem o seu coeficiente de condutividade térmica, o latão, o chumbo, o tungstênio, eu estou falando de materiais sólidos, mas a água tem o seu coeficiente de condutividade térmica, a gasolina, o álcool, é lógico que o álcool tem uma mistura de componentes, e cada componente na mistura tem o seu coeficiente de condutividade térmica. Cada material, cada substância pura tem o seu coeficiente de condutividade térmica. Material sólido, líquido e gasoso. Hidrogênio, oxigênio, hélio, argônio. Então tem vários materiais, e aí eu tentei dar vários exemplos aí, colocando para vocês, que cada material sólido, líquido e gasoso, que cada um tem o seu coeficiente de condutividade térmica. E para calcular esse elemento aqui, existe uma equação matemática. Existe uma ferramenta matemática que é a equação do Fourier, que é a equação do fluxo, está relacionada ao coeficiente de condutividade térmica, o casinho, vezes a área da superfície, dividido pela espessura do material. Esses componentes aqui estão associados ao material. Condutividade térmica do cobre, do chumbo, do latão, como eu falei para vocês, a área da superfície, a geometria então da superfície e a espessura do material. E também vai depender da diferença de temperatura.
Temperatura 1 na superfície 1, próximo da fonte de calor, menos a temperatura 2 na outra extremidade da parede do meu material. Ou temperatura na superfície quente, menos a temperatura na superfície fria. Eu prefiro essa configuração, porque aí você identifica onde é que o calor ele chega e aonde o calor ele vai atingir. Ele vai passar depois, né? Vai acontecer o movimento novamente, tá bom? Então essa equaçãozinha é a equação do fluxo de calor para a condução térmica. Então fazendo essa pequena revisão aqui com vocês, nós vamos agora atacar o nosso exercício 2, ok? Então, analise os elementos que você tem, né? Primeiro, o fenômeno. O fenômeno é condução térmica. Analise em que situação o fenômeno acontece, a ferramenta que você tem, a equação matemática que você tem. Beleza? E depois da ferramenta que você tem, análise dimensional. Porque você tem que encaixar os elementos adequadamente nas suas expressões matemáticas. E se um elemento estiver fora da dimensão, tudo está errado. Tudo está errado. Dimensionalmente está tudo errado. Então você tem que tomar cuidado, prestar atenção, né? Porque às vezes um cálculo errado é uma espessura que vai ser mal dimensionada, uma área de superfície que vai ser mal dimensionada, ou uma condutividade térmica de um material que é outro, que você vai utilizar de uma forma errada também, tá ok? Então muito cuidado. No exercício 2 ele fala o seguinte: um equipamento condicionador de ar, um ar-condicionado, né, deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura, 3 metros de altura. Poxa, Cristian, mas aqui você representou uma superfície com altura H de altura de 3 metros e largura de 6. Mas ele já começa o exercício manter uma sala de 15 metros de comprimento. 15 metros de comprimento, meu amigo e minha amiga, eu vou representar por uma outra estrutura aqui, ó, que é uma parede com um comprimento maior do que essa parede que eu representei aqui para vocês, ó, 15 metros. Centímetro não. 15 metros. Então é comprimento, Czão, comprimento. E altura 3 metros. H, 3 metros. Ué, Cristian, então, se você está falando em duas paredes, que ambiente é esse? Que sala é essa? Essa sala, meu amigo e minha amiga, é um paralelepípedo. Ah, entendi, Christian. É um paralelepípedo. Ué, a sala da sua casa, ela é um paralelepípedo. Exatamente. A geometria da nossa sala, do nosso quarto, da nossa cozinha, geralmente é uma caixa de sapato oca. Puxa vida, aí você começa a olhar, nossa, mas é verdade. Formando ângulos de 90 graus, eu estou aqui dentro, eu estou dentro de uma caixa de sapato. Não é uma caixa de sapato, mas a geometria é um paralelepípedo. E aqui, acompanha comigo. Geometria 1, geometria 2. A geometria 1 onde está? 6 de largura, 3 de altura. 6, 3. Então é essa parede aqui da frente, posterior e anterior. É essa parede aqui na frente com aquela parede ali atrás. São duas superfícies. Ele quer manter a temperatura interna do ambiente. Então são duas superfícies. Essa parede, parede 1, parede 2. A outra que ele coloca aqui para você, de comprimento 15 metros por 3 de altura. Comprimento de 15 metros por 3 de altura. Puxa vida, Cristian, é a outra parede. Sim, meu amigo. É a da direita. É essa parede aqui na direita. E a parede da esquerda, que está lá atrás. Não acredito. Então eu tenho frente, parte de trás. São duas paredes. E ele está me dando geometria. A da direita e a da esquerda, do paralelepípedo. E ainda tem a tampa. Tem a superior e inferior.
É uma caixa de sapato, cara. Minha amiga, é uma caixa de sapato. Nossa, desenho? Ainda bem que eu não ganho dinheiro fazendo desenho, né? Porque eu sou péssimo desenhista. Né? Sou péssimo desenhista. Então, quantas paredes eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis paredes. Seis paredes. Fourier fala que o fluxo de calor passa por uma parede. Se eu tenho seis paredes, eu tenho que calcular a área de cada parede. Depois eu tenho que ter a área total. Puxa vida, que mas você não leu o exercício e você já está falando nisso? Então, cuidado. Meu amigo, quando ele começa a dar geometrias assim, alguma coisa vai acontecer. Então ele fala o seguinte, que um equipamento de ar-condicionado deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de... Opa, faltou me dar a medida, né, meu? 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura. A uma temperatura de 22 graus Celsius. A temperatura interna dessa sala, de 22 graus Celsius. O ar-condicionado. O ar-condicionado, o que ele faz? Ele pega a energia térmica, calor dentro da sala e joga para fora. Pega a energia térmica e joga para fora. Pega a energia térmica e joga para fora. É isso que ele faz. E ele mantém a temperatura interna mais baixa do que a temperatura externa. Então você tem um compressor, você tem motor, você tem todo um sistema de refrigeração com um sistema de serpentinas, né, de troca de calor, que é justamente você pegar o ar quente ou a energia térmica de dentro do sistema e jogar para fora. Você tem um trocador de calor jogando energia térmica para fora e fazendo isso com que a temperatura interna mantenha baixa, ok? Aí ele fala o seguinte, as paredes da sala têm 25 centímetros de espessura. Ah, por isso que ele colocou aqui, ó, ele fez um zoom numa das paredes, né? Mas como todas as paredes têm 25 centímetros de espessura, ele fala para mim o seguinte, ó, que a espessura das paredes de 25 centímetros. Espessura das paredes, espessura de 25 centímetros. 25 centímetros. Beleza. São feitas de tijolos com condutividade térmica. Aí ele me deu a condutividade térmica do material das paredes. Condutividade térmica de 0,14. Eu vou escrever isso um pouquinho mais para cá, porque eu preciso de espaço aqui para resolver um exercício. Então eu vou escrever a condutividade térmica do material de 0,14 quilocal por hora metro grau Celsius. A área das janelas podem ser desprezadas. Sim, porque eu estou numa sala que tem janelas, né? Então você tem janelas ou portas, né, vidraças. Então ele fala para você desprezar a área dessas superfícies, que aí são outros materiais, são outras condutividades térmicas, você tem que tomar cuidado. E ele fala que a face externa das paredes pode estar até a 40 graus Celsius. Então a temperatura externa, 40 graus Celsius. A temperatura interna, temperatura externa. Para onde? Ou, melhor, qual é o sentido do fluxo de calor? Da superfície quente para a superfície fria. Então, por isso que o ar-condicionado está lá dentro. Por isso que o cooler, né, do splinter, né, que é a parte que fica retirando energia térmica, está lá dentro do sistema. Ou você tem que quebrar a parede, colocar o ar-condicionado na parede, né, em que a parte da frente do ar-condicionado fica aqui do lado de dentro da sala e a parte de fora fica, né, a outra parte fica do lado de fora, e que ele fica puxando, né, tirando energia, o calor, e jogando para fora do seu sistema. Porque a temperatura externa de 40 graus Celsius e a temperatura interna de 22 graus Celsius. O fluxo de calor está entrando. E aí o ar-condicionado retira para fora. O fluxo de calor entra. E o ar-condicionado põe para fora. O fluxo de calor entra. O ar-condicionado põe para fora. E fica nessa rotina. Por isso que o ar-condicionado tem que ficar ligado o tempo todo.
Porque o fluxo de calor ele não vai cessar. Ele vai passar pela parede, vai penetrar e vai entrar dentro da sala. E o ar-condicionado põe esse calor para fora. E vai ficar nesse sistema todo enquanto o ar-condicionado estiver ligado. Puxa vida. Outra coisa também que eu quero aproveitar, já discutindo que a gente está falando em ar-condicionado, por que o ar-condicionado tem que ficar na parte de cima de uma parede, né, e não na parte de baixo? Por quê, pessoal? O que você acha? Eu já vi salas que o ar-condicionado ficava embaixo. Tá errado. Tá errado. Porque isso, quando a gente estiver discutindo convecção térmica, vai ficar um pouquinho mais claro. Porque o ar quente, né, o ar ambiente, que a gente está dentro de um paralelepípedo, dentro de uma sala, ela é oca? Não, ela é oca de material sólido, né? Mas ela é cheia de ar. E esse ar, quando é aquecido, você muda a densidade desse ar, ele fica leve e sobe. Então o ar quente, o tempo todo, ele está subindo, ele está sendo acumulado lá no teto da nossa casa, da nossa sala, do quarto. Se você tem um ar-condicionado lá em cima, o que ele faz? Preferencialmente, ele pega aquele ar quente, que está por convecção, né, um tipo de uma nuvem que a gente não enxerga, essa nuvem quente, nuvem, porque o ar pode ser vapor de água também, assim, e ele pega essa energia térmica, esse calor, e como ele está lá em cima, é mais fácil, né, você ter o melhor rendimento desse ar-condicionado para poder retirar essa energia térmica do sistema e colocando para fora essa energia térmica. Tá certo? E por aberturas na minha casa, das portas, janelas, ou até por baixo da porta, entra o ar frio, né? Porque se o ar quente está saindo, o ar frio, alguma matéria vai ocupar aquele lugar. E aí ele começa a resfriar, né, o seu sistema. E não só isso, né? A substituição, por isso que o ar quente tem que ser sempre retirado e o ar frio, ele vai ser. Aí a temperatura interna vai começar a diminuir, né? A temperatura interna começa a diminuir porque você está retirando o calor do sistema. É lógico que quanto menos fresta você tiver, melhor para evitar que ar quente entre. Mas um pouco do ar vai entrar sim, por frestas, por buracos, por trincas, rachaduras e assim vai, ok? Bom, continuando, ele fala 40 graus Celsius, externo, 40 graus Celsius, em um dia de verão. Desprezando a troca de calor pelo piso e o teto, ele não está nem considerando piso e teto, só as laterais, que estão bem isolados, pede-se o calor a ser extraído da sala pelo condicionador de ar, pelo ar-condicionado, no sistema internacional. Ele pede-se o calor a ser extraído, calor em movimento. Ele pede o fluxo de calor extraído, a quantidade de calor extraída em relação ao tempo. Então ele pede o fluxo de calor, que é esse carinha aqui, ó. Fluxo. Então ele pede o Q, fluxo de calor que é extraído. Eu vou apagar. Então você entendeu a geometria aqui? Eu estou dentro de uma caixa de um paralelepípedo oco e as paredes é que tem o material envolvido, as diferenças de temperatura. Então o fluxo de calor está entrando no sistema e o ar-condicionado coloca o calor para fora. Fluxo de calor entrando, ar-condicionado põe para fora, e aí a temperatura na superfície quente, 40 graus Celsius. Temperatura na superfície fria, 20 graus Celsius. Ok? Então me acompanhe agora, que nós vamos então identificar o fluxo de calor agora. Ok? Então, vem comigo. Como é que eu vou calcular o fluxo? Ah, Cristiano, como é transferência de calor por condução térmica, eu estou trabalhando transferência de calor por condução, é nas paredes. Então eu preciso de usar a equaçãozinha do Fourier. Fluxo de calor, Q ponto, é igual a condutividade térmica vezes área, dividido pela espessura, que multiplica temperatura na superfície quente menos temperatura na superfície fria. Essa é a ferramenta que a gente vai utilizar. O fenômeno observado é este, né? Eu tenho as geometrias, calor entrando no sistema e o ar-condicionado colocando esse calor para fora.
Condutividade térmica do material, eu tenho as geometrias. Parede da frente e parede de trás, são duas. Então eu vou ter que calcular a área dessa parede, área da parede 1. E multiplicar por 2, porque eu tenho a parede da frente e a parede de trás. E tenho também as duas laterais. E aqui também área 2, que são duas paredes também. Então, na hora que você for associar as áreas, você precisa de calcular uma geometria e multiplicar esse valor por 2. Então, eu preciso. Essa área aqui não é só de uma parede. Como as paredes têm a mesma configuração, só que geometria diferente, é a área total. A condutividade térmica. A condutividade térmica, o casinho, é igual para todo mundo. A espessura é igual para todo mundo, só que 25 centímetros não cola. Por que não cola? Lembra? Olha só, a gente olha na constante do exercício. Todas as paredes são feitas do mesmo tijolo, o tijolo que não muda. As configurações geométricas, as configurações de temperatura poderiam ser alteradas, mas isso não é mudado. O que muda é só as configurações geométricas e de temperatura. O material não é mudado, não é alterado. E o material, ele tem como unidade de medida calorias, horas, metro, graus Celsius. O quilo, 10 ao cubo. Então você tem que tomar cuidado com isso também, porque número não é unidade de medida. Então o que eu tenho? Condutividade térmica? Tenho. A espessura? Tenho. Só que a espessura que eu vou usar não é 25 centímetros, porque a unidade de comprimento do exercício é metros. Então a espessura utilizada vai ser de 0,25 metros. Esse é o elemento que eu vou utilizar para ser coerente na unidade de medida. Condutividade térmica, ok. Espessura, ok. As temperaturas da superfície quente e da superfície fria. Então, a temperatura na superfície quente, a temperatura externa, 40 graus Celsius. E a temperatura na superfície fria de 22, ele coloca para nós, 22 graus Celsius. Qual o único elemento que eu não tenho? Eu tenho condutividade térmica, espessura e tenho as diferenças de temperatura. Ao eu identificar, é a área. Então, toda a discussão que a gente fez, geométrica, é para definir a área. E como é que eu calculo a área de um retângulo? A área de um retângulo, menor e o maior. A área de um retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Não esqueça que eu tenho que multiplicar por 2 esse valor, né? Então, a área aqui, eu vou deixar bem especificado aqui para você, é 2 vezes base vezes altura, porque são duas paredes, ok? Frente e trás. 2 que multiplica 3 vezes 6. 2 que multiplica 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Eu sabia que era mesmo. Mas usa sua calculadora, não custa nada você usar a calculadora. Deixa ela fazer as continhas. Eu estou preocupado com o mais importante, que é discutir o fenômeno, a ferramenta, sistema de unidades, que a calculadora não vai fazer isso para você. Ela vai fazer continha. E ela foi feita para isso. Então, deixa ela fazer continha. 18 vezes 2. 36. A área aqui é de 36. Como eu estou usando metro vezes metro, 36 metros quadrados. Christian, mas 36 metros quadrados é a área total? Não, é só a área 1. Porque eu tenho que multiplicar por 2, porque são duas paredes. Você vai fazer a mesma coisa aqui na área 2? Aqui é a área 1, aqui é a área 2. Sim, meu amigo e minha amiga. Área 2, que é 2 vezes comprimento vezes altura, que é base vezes altura também. Eu vou usar sempre base vezes altura, mas a base é o comprimento e a altura, né, é o Hzinho, beleza. 2 vezes a base, 15 vezes altura, 3. 15 vezes 3, 15 vezes 3, dá 45. Vezes 2, porque são duas paredes, 90. 90 o quê? Metro vezes metro, metro quadrado. O Christian fala assim, né, mas ele tem que mostrar, né? Metro vezes metro. Eu tenho
Mesma base, expoentes de mesma base. O que a gente faz? A gente mantém a base e somos expoentes. A gente pode fazer isso com letras, geralmente a gente faz isso com números, mas a gente também pode fazer com letras, tá bom? Então, por isso que dá o tal do metro quadrado. E a área total? Quem é a área total? Vou escrever aqui, ó. A área total é a área 1 mais área 2. Área 1 mais área 2. E área 1 mais área 2, área 1, 36. Mais área 2, que é 90. 90 mais 36. 126 metros quadrados. 126 metros quadrados de parede. É isso que eu tenho, meu amigo e minha amiga. Fenomenal. Discuta a geometria, volta o vídeo, verifica como é que o Christian discutiu a geometria do exercício, né, para você entender legalzinho. Porque a condutividade térmica é a do tijolo. A espessura é a da parede. As diferenças de temperatura, ele já me colocou no exercício. O meu problema maior era interpretar geometricamente o problema. Eu interpretei. Christian, mas esse exercício ele é muito simples, está muito simplificado? Lógico que está. Porque a parede da sua casa, ela não tem só um tijolo. Eu sei que algumas casas é só o tijolo que tem. Não tem reboco, não tem chapisco, não tem pintura, não tem gesso. Então, olha só, o que tem na parede da sua casa? Além de você ter a estrutura interna, tijolo, bloco, tijolo baiano, né? E também tem as massas, né, que faz a liga de todo o sistema. Você tem, além do tijolo, que eu vou representar por tijolo, né? Pode ser bloco, pode ser tijolo baiano, pode ser qualquer outro material aí. Você tem o chapisco, interno e externo. Você tem o chapisco, interno e externo, que é aqui, ó. Você tem o reboco, interno e externo, reboco, interno e externo. Você tem, vamos supor que você, ao invés de fazer a pintura depois do reboco, você fez o gesso. Então você tem a parte interna, né? A gente só faz a estrutura de gesso só na parte interna. E depois você tem a pintura, que é outra camada. Mas a pintura eu não considero, Cristian, mas é um material, é uma espessura, sim, ele tem uma espessura. Então você tem a pintura aqui, ó, e a pintura aqui. Quantas camadas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 camadas. Eu tenho os chapiscos, eu tenho o tijolo, eu tenho o reboco dos dois lados, eu tenho a pintura aqui e a pintura lá. Gesso e pintura aqui na frente. Pintura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 paredes aqui. Se eu tivesse que considerar realmente essa configuração, eu teria porque cada material tem o seu coeficiente de condutividade térmica. Você percebe aonde é que a gente pode chegar? O conceito é o mesmo. Transferência de calor por condução térmica. Isso daqui é para a gente ter uma ideia do processo. Você pode estudar o processo? Eu acho que eu posso, meu amigo. Né? Ele é um pouquinho mais complexo, mas ele não é o mais difícil, não é. Ele não é mais difícil, ele só é um pouquinho complexo, tá bom? Legal. Então agora vamos continuar. Vamos fazer um fechamento aqui. Fluxo de calor, condutividade térmica, eu tenho. Área, eu tenho agora. As diferenças de temperatura eu tenho. A espessura eu tenho. Coloquei todo mundo no mesmo sistema? Coloquei. Então agora vamos fazer o fechamento aqui do exercício. Fluxo de calor, então, é a condutividade térmica. O Christian vai usar o K do quilo, porque ele é um número, que é 1000. Então eu vou colocar 0,14 vezes 1000. 0,14 vezes 1000, eu vou escrever assim, 10 ao cubo. Porque falar 0,14, alunos às vezes falam assim, mas da onde que apareceu esse 1000? Esse 1000 é o casinho aqui, tá ok? Vezes área. Área, 126 metros.
Dividido por quem? A espessura. Que é 25 centímetros. Sim, ok. Mas eu vou usar 0,25 metros, né? Porque está todo no mesmo sistema de unidades. Vezes o valor da temperatura. Superfície quente menos superfície fria. Superfície quente menos superfície fria. Ok? Ok? Beleza? Então vamos lá. Agora é fazer continha? Agora é fazer continha. 0,14 expoente 3 vezes 126, que eu vou colocar todo mundo aqui, dividido por 0,25 vezes 40, abre parênteses, 40 menos 22. Deu um fluxo de calor. Pessoal, vamos conferir. Eu vou colocar o valor aqui, mas esse valor nós vamos conferir, tá bom? 0,080, isso. Então vamos lá de novo. 0,14 expoente 3 vezes 126 dividido por 0,25 vezes, abre parênteses, 40 menos 22. Esse cara deu 127,00, ok. Qual a unidade de medida desse cara aqui? A unidade de medida desse cara aqui, eu vou fazer aqui na frente, ó. Vamos fazer a unidade de medida aqui? Condutividade térmica. Só as unidades de medida. O quilo não é unidade de medida. Calorias, hora, metro, grau Celsius, vezes área, metro quadrado, dividido pela espessura, metro. Ah, Christian, mas você já fez isso daí no exercício anterior, mas nesse exercício eu não fiz ainda. Vezes grau Celsius. Vamos fazer a análise dimensional aqui. A análise dimensional aqui, eu começo metro por esse metro. Esse metro posso simplificar com esse metro? Posso. Está multiplicando e dividindo. Grau Celsius com esse grau Celsius. Esse é numerador. Esse é denominador e o outro é numerador. E esse daqui é a minha unidade de medida. Calorias por hora. Calorias por hora. Ok? Christian, o resultado já está pronto, já finalizamos o exercício, ok? Ok. Se você me apresentar esse resultado numa prova, ok, está tudo certo. Mas vamos apresentar esse exercício. Lembra que a condutividade térmica está em calorias? O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse número também em calorias. E para apresentar esse resultado em calorias, eu vou fazer a separação dos dígitos de 3 em 3. Então, centena, milhar, milhão. É 1.270.080 calorias. Mas eu vou andar 3 casas aqui para a esquerda. Então, vai ficar que o fluxo de calor é igual a 1270,08, né? Porque eu andei 3 casas para a esquerda, quilocal por hora. Quilocal por hora. 1.270,8 quilocal por hora. Ok, pessoal? Então, essa... Que ponto, né? Que ponto aqui, tá bom? Então, este é o meu sistema, né? Esse é o resultado do meu exercício aqui, exercício 2. Então, qual é... Vamos ler agora, então, a perguntinha. A perguntinha, volta lá. Ele fala para você, né? Pede o calor a ser extraído da sala pelo ar-condicionado. O calor extraído da sala pelo ar-condicionado é de 1.270,08 quilocalorias por hora. Em uma hora de análise, né, do ar-condicionado ligado, ele vai ter retirado de calor daquele ambiente 1.270,08 quilocalorias. Ok, pessoal? Então, esse exercício é para a gente dar uma visão. Ele é um pouco diferente do exercício 1 que eu resolvi. Porque o exercício 1 ele já te dava a geometria. E o exercício 2 não. O exercício 1 ele já te dava o valor da área. O exercício 2 não. Então, o exercício 2, ele simplesmente me deu as geometrias. E, a partir do momento que ele me dá as geometrias, eu tenho que ir atrás da configuração da área, fazer uma análise, fazer um estudo, tá ok? Então a gente vai ficar por aqui agora, tá ok, pessoal? Então, por favor, né, entra lá no canal, verifica os vídeos que tem lá, assista os vídeos anteriores,
para te ajudar a entender o processo aqui, tá ok? Então eu tenho um sistema onde você faz toda essa análise, transferência de calor por condução térmica, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, tá ok? Me manda mensagem no chat, entra lá, faz os questionamentos, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima, falou? Um abraço, até mais, tchau, tchau, até mais.